pessoas fazem no grupo e para dar a entender, né? Não é isso que eu estou afirmando, mas dá a entender que não estão acompanhando as aulas, as videoaulas e tal, certo? Que lá nas aulas e videoaulas a gente explica as coisas, ou tenta fazer a explicação mais clara possível. Pois bem, então, o assunto do capítulo 2, repetindo, né, já que a gente está gravando agora, diz respeito às políticas públicas, né, às ações dos governos, que são as políticas públicas, a questão da política comparada, que é um método em ciência política, né, de você comparar modelos de gestão, e a questão dos homicídios como proxy da violência. Não sei se vocês entendem essa linguagem, né, no primeiro período ainda não pagaram estatística, devem pagar estatística no curso, sem dúvida nenhuma, curso de engenharia que deve pagar mesmo. Eu pressiono para ter estatística no curso de ciências sociais, em gestão pública tem estatística, né, estatística básica e tal. Proxy é um termo da estatística que a gente usa para substituir um conceito que é polissêmico, abstrato, complexo. Né? Então, por exemplo, proxy de violência, homicídio. Homicídio é uma proxy. Lógico, e não só tem ela, mas a principal, no que diz respeito ao controle da violência, da criminalidade, é o homicídio. Então, como a gente está falando, né, de direito à vida, né, direitos civis e políticos, que antecedem os direitos sociais e tal, que é muito importante isso, a gente entender direitos humanos dessa forma, para a gente não cair nem na falácia da esquerda, nem na falácia da direita, assim, dos radicais, né, que eu estou falando. Os direitos humanos são um conjunto de direitos. E o alicerce dos direitos humanos são os direitos civis, certo? Depois os políticos é como se fosse o alicerce, os direitos políticos e os direitos sociais. Né? Porque você tem ditaduras, existem em ditaduras, certo? Os direitos sociais, certo? Em algumas ditaduras você tem direitos sociais. Mas, se você criticar o governo, pode ser preso, não há liberdade de imprensa, né? Você pode ser acusado de um crime injustamente até. E o processo se dá totalmente fora dos princípios dos direitos humanos, que é você ter direito à defesa, ampla defesa. Isso não é trivial, não, viu, minha gente? Isso é muito importante e complexo de se entender. Né? E de sair dessa dicotomia fácil das redes sociais, né? Então, é muito mais complicado. Eu estou trazendo para vocês aqui de uma forma mais clara possível, né? Com um livro só, com indicadores, com uma linguagem mais pragmática, para que a gente possa ter um entendimento, e daí um entendimento da coisa como ela é, para depois você fazer uma discussão mais profunda, se quiser fazer isso, mas em outra oportunidade. Né? Engenharia fica mais complicado de você fazer isso de uma forma mais complexa. Mas, enfim, vamos aí para justamente tentar fazer com que as coisas sejam entendidas da melhor maneira possível. Então, começando, né, aí da leitura do capítulo 2, tem gente entrando ainda, né? O chato é isso, porque você tem que voltar, né? Vocês ficam me vendo aí no quadradinho pequeno e o livro do lado, mas se alguém pede para entrar, eu escuto o barulhinho, tenho que voltar para... E aí, quando eu volto, eu não vejo mais a leitura. Então, assim, a gente tem aqui uma discussão teórica, no capítulo 1, bem teórica, e no capítulo 2 ela é teórica e empírica. Então, a gente busca, através de dados, reforçar os conceitos. Então, por exemplo, o governo, ele precisa garantir segurança pública, né, dentre várias outras políticas públicas, ações sociais. Então, por exemplo, estamos no meio do Covid agora. Muitos governos estão implementando lockdown. Há necessidade de auxílio emergencial. Isso é uma política pública. Certo? Isso é uma política pública. Então, não é simplesmente o governo chegar, vamos agora dar um auxílio emergencial. Não. Você tem toda uma engenharia institucional que precisa ser levada em conta. Tem que se criar um projeto de leis, tem que ser encaminhado para o Congresso. Como é emergencial, muitas das vezes o presidente da República provoca, o Congresso já aceita e já anda, mas não é tão fácil assim, porque existem certos trâmites legais que devem ser levados em conta, porque isso diz respeito a contas públicas.
Em contas públicas, meu amigo, tudo tem que ser muito claro, transparente, não é? Porque a gente sabe muito bem que já há corrupção grande no Brasil, isso é uma questão pragmática, isso não é achismo, tem comprovação empírica para isso, é uma corrupção muito grande, desvio de recursos e tal, com licitações e mecanismos que forçam o gestor a ser transparente. Calcula isso num momento de emergência, de saúde, de crise sanitária e coisa e tal. Né? Vocês já sabem, viram isso na TV, bastante, estão batendo muito nisso, né? De governos que pegaram recursos e fizeram mau uso, desviaram, usaram errado. Está na ordem do dia também essa discussão, inclusive com a Procuradoria-Geral da República, a PGR, pressionando alguns governos, solicitando justamente a prestação de conta desses recursos. Então, políticas públicas é isso. Segurança pública é uma política pública, então está na Constituição, tem seus regulamentos, suas legislações, tem a lei penal, né, o direito penal, o Código Processual Penal, tudo no que diz respeito à nossa sociedade tem que ter uma regra para justamente administrar os possíveis conflitos que há em sociedade. Tá certo? Não é algo... A gente tem que entender que viver em sociedade é viver sobre o Estado, é sobre um domínio político, territorial e etc e tal, né, que você precisa, sobretudo quando você, né, vira adulto, é que você sente mais isso, essas, vamos dizer assim, essa jaula, né, de aço, vamos dizer assim, muitas das vezes, que é o Estado. Então, você tem suas liberdades civis, mas essas liberdades civis elas só são garantidas através desse contrato entre você e o Estado, né, entre os indivíduos e o Estado. Lógico que esse contrato muitas das vezes é quebrado, muitas das vezes é desrespeitado, e é justamente quando o Estado consegue fazer com que ele seja respeitado, né, através do monopólio da violência estatal, da força, só quem tem esse poder é o Estado, só o Estado pode forçar você a ir para a cadeia, só o Estado pode agir com violência, só que essa violência não é a violência ilegal, né? Então, por exemplo, tortura como técnica de investigação é ilegal, certo? Usar da força para, por exemplo, conter uma determinada manifestação muito violenta é legal. Então, a gente tem que ver aí que existem regras para serem cumpridas e viver em sociedade é sempre estar atento a regras, mesmo em sociedades que vivem sob regimes de democracia. Né? A democracia, como a gente viu, ela pressupõe regras, né? Principalmente regras limitando o poder do Estado em nossas vidas, que são os direitos civis. Então, fiquem muito atentos a tudo isso, porque o que eu estou falando aqui não é mera filosofia, não, certo? Está no nosso dia a dia, vocês precisam entender e conhecer bem isso, para que vocês vivam em sociedade da melhor maneira possível, e que, ao encarar, de repente, um conflito na sociedade, seja ele um conflito entre indivíduos ou um conflito de negócios, né, e tal, vocês saibam, entendam que para administrar esses conflitos existe o Estado. Existem as regras, as instituições, os códigos, os artigos, o direito, e isso precisa ficar muito claro para vocês, certo? Isso aqui, ficando claro que isso aqui não é uma disciplina de direito, mas é de sociologia e cidadania, que a gente discute o direito numa perspectiva mais teórica, conceitual e também, novidade, né, empírica, né? Muito dificilmente no nosso corpo docente vocês vão ter um professor da área de ciências humanas, ciências sociais, que trabalhe com esse empirismo em disciplinas teóricas. Eu procuro trazer isso porque, para mim, teorias precisam ser testadas, né? Então, para serem testadas, eu preciso de estatística, de números, de dados, e, em alguns casos, até de econometria, de algo mais avançado do ponto de vista matemático ou estatístico. Mas, enfim, aqui vai ser goiaba, né? A gente é só uma questão mais descritiva, leituras e tal, só para a gente ter uma noção dessas questões. Então, lendo aí, né, pegando logo de primeira no capítulo 2, nós temos o seguinte, dá o óculos agora, porque dentro da sistemática do Estado de Direito, então a gente já viu, né, isso aí no capítulo 1, está lá, o que é o Estado de Direito, né, Estado de Direito, ou Estado de Direitos, né, como a gente viu lá nos direitos humanos. Um regime político democrático busca, através de seus governos, aplicar políticas públicas no intuito de dirimir e resolver problemas sociais.
né? Não só os problemas da violência e da segurança, mas a questão da segurança e da violência, vamos dizer assim, sejam os primeiros problemas de políticas públicas que foram resolvidas no Estado moderno, né? Com a ascensão do Estado moderno, lá atrás, no final da Idade Média, início da Idade Moderna. Uma das primeiras tarefas do Estado é justamente garantir a propriedade, ou seja, vida, bens e liberdade. E a segurança pública está na base disso aí, né? A segurança pública, ou seja, a ação das polícias, do Ministério Público, da Justiça, sistema carcerário, tudo isso tem origem nesse debate. Então, as políticas públicas, né, que são as ações dos governos democráticos em áreas específicas da administração pública, né, neste espaço, vamos discutir teórica e empiricamente as políticas públicas como área específica, em especial como se dão na área da segurança pública, certo? Então, essas ações dos governos em áreas específicas da administração pública, elas são frequentes, diárias, né? Por exemplo, como você vai no Detran para tirar uma CNH, uma carteira de habilitação, isso é uma política pública. Quando você vai no hospital pegar um medicamento que está se sentindo mal e tal, isso é uma política pública. Então, temos a política pública de transporte, de trânsito, de mobilidade, nós temos a política pública relacionada à saúde, né? Então, nós temos a política pública de segurança, nós temos a política pública de educação. Então, vocês estudam no campus do CDSA, em Sumé, da Universidade Federal de Campina Grande, isso é uma política pública. Curso de engenharia, no Cariri Paraibano, é uma ação governamental, política pública, tá certo? Um estudo de caso, que é o de Pernambuco, ilustra a ação do governo nessa área. A base teórica da análise é o neo-institucionalismo histórico, né? E daí, isso é uma questão mais sistemática, porque como eu vou analisar aí o comportamento do gestor público, eu usei essa teoria como base para analisar o comportamento, né? Isso aí a gente não vai entrar nessa discussão, que é uma discussão mais específica da própria ciência política. Vamos lá. Políticas públicas, definições e conceitos. Vocês podem me interromper quando quiserem, certo? Para perguntar qualquer dúvida que aparecer na leitura, não tem problema nenhum, pode parar. Porque eu saio falando e não paro. Né? Eu acho que vocês já perceberam que eu falo e não paro. Então, é feito o pessoal. Né? Os narradores de jogo de futebol. Eu vou narrando o jogo. Então, isso para mim é tranquilo. Agora, vocês podem interromper, sim, mesmo quando estiver no ataque, não tem problema nenhum. Podem interromper para perguntar, para questionar, que eu farei, sem problema nenhum, certo? Não tem bicho, não. Então, as políticas públicas, como sub-área da ciência política, focam tanto os estudos das instituições como os atores que nelas trabalham, bem como a interação entre agência e estrutura, ou seja, além de analisar as políticas públicas como área específica, né? As políticas públicas, elas, né, no caso, mas a área, a política pública, é uma área específica da ciência política e também da administração pública. Né? E aí, quando a gente vai analisar gestão, a gente vai analisar gestão pública, a gente vai analisar políticas públicas, a gente não analisa somente o resultado, geralmente. Né? A gente analisa desde a formulação daquela política pública. Então, por isso que a ciência política se dedica, até mais do que a administração pública, que geralmente se foca nos resultados, em analisar todo o processo, porque envolve interesses econômicos, interesses político-partidários, interesses empresariais, interesses sociais, né? Então, isso a gente precisa avaliar. Então, a política pública de segurança, geralmente, envolve uma série de interesses, né? Interesses da sociedade civil organizada, um exemplo da sociedade civil organizada. A Ordem dos Advogados do Brasil é uma instituição que representa parte do que eu estou falando, com sociedade civil organizada. Então, grupos, movimentos sociais, tal, pressionam por determinadas políticas. Então, movimentos sociais que pressionam por políticas públicas que levem contra a violência racial, né? Movimentos sociais que levam, que pressionam por políticas públicas de violência contra a mulher, né? Grupos, não só movimentos sociais, mas como grupos organizados, né? ONGs, grupos até de profissionais, de área de saúde, são vários os agentes.
que pressionam a estrutura, ou seja, o Estado, o que eu estou falando especificamente, da segurança pública, né? Então, os governos em ação devem ser responsivos, né? Esse termo, responsividade, de respeito, não só à responsabilidade do gestor público em agir conforme a lei, mas também ser transparente, né? Divulgar os dados, né? Daquilo que foi utilizado em termos de recursos e etc. Então, os governos em ação devem ser responsivos aos recursos públicos e devem também implementar políticas que sejam efetivas do ponto de vista empírico, ou seja, o resultado. Então, se eu gastei 100 e eu previ que a minha previsão de gastar 100 é que eu tivesse um resultado de menos 2 mortes, vamos dizer assim, de menos 2, e aí eu gastei 100 e veio mais 5, então algum problema tem nessa minha política pública. Do ponto de vista o quê? Prático, empírico, da experiência, da amostra, do resultado. De acordo com Diamond e Morlino, a violência e a ausência de respeito à lei são elementos de desmobilização política, pois se torna muito arriscado ir às ruas. Cabe aos governos implementarem políticas públicas em segurança para reduzir esse risco. Né? E aí, quando se fala arriscado ir às ruas, entenda com um contexto mais complexo, né? De subtração não só de vida, mas de bens, de impacto, por exemplo, em seguros, né, em segurança privada, por exemplo, você tem uma empresa, uma indústria, e que em determinada situação, em determinada região, está tendo muita violência, muito crime, muito assalto, e você precisa investir em segurança privada, você vai ter um custo. Né? Já teve casos de, em certas situações, o sujeito, dono de lojas, de departamento, aquelas lojas, você tem vários produtos, né? Tipo, tem de tudo, que foi assaltado diversas vezes e ele teve que ter um gasto de 60 mil reais com segurança privada, né? Câmeras, monitoramento, seguranças, agentes armados, já agentes privados armados, custa dinheiro. E não é simplesmente chegar e contratar qualquer informal, isso é ilegal. Né? Uma empresa, né, decente, uma empresa dentro das regras, ela vai ter que contratar uma empresa privada também dentro das regras, ou seja, sobre a jurisprudência do Estado. Né? Quem regula isso geralmente é a Polícia Federal, mas também tem questões que estão ligadas ao Exército, o Exército que faz essa regulagem. Por exemplo, você, como engenheiro de produção, for trabalhar numa indústria, numa empresa que necessita de segurança privada, certo? Você vai ter que contratar ali para a sua empresa uma outra empresa também formalizada dentro das regras para cumprir esse serviço. E numa insegurança, né, quando você tem insegurança, violência exacerbada, isso torna-se mais custoso e mais necessário, o que é ruim para a atividade econômica. No Brasil, o prejuízo em vidas, em bens, enfim, todo custo ele é bilionário por ano. Não é um custo pequeno. Então, a questão da segurança pública não é um problema trivial e ela está diretamente ligada à garantia de direitos civis, na base do que a gente entende por direitos humanos. Então, a insegurança pública fere direitos humanos. Não é só naquele discurso que muitas das vezes, aquele discurso fácil que a gente vê na imprensa e nas redes sociais, de que você tem um agente do Estado truculento que comete tortura ou até mesmo assassinato. Ela está justamente, em primeiro lugar, lá na questão de sua ineficácia, de sua ineficiência mesmo como política pública. Então, a segurança pública ineficaz como uma política pública, ou seja, como ações de governos, ela já por si só fere direitos humanos, porque ela não vai garantir os direitos civis que está na base do que a gente discutiu no capítulo 1, que são os direitos humanos. Então, cabe aos governos implementarem políticas públicas de segurança para reduzir esse risco. Vou aumentar um pouquinho aqui, que eu estou meio... De toda forma, é importante discutirmos um pouco o conceito de políticas públicas em torno do debate contemporâneo na literatura especializada. Ou seja, isso é uma mania que eu tenho, certo? Eu gosto de trabalhar os conceitos. Para mim, o mais importante, mais do que até debates a respeito dos temas, é que o aluno entenda os conceitos. Então, o que é democracia? É isso.
que são direitos humanos? É isso, que eu consiga responder em 3, 4 linhas, está entendendo? Pragmaticamente, o que são políticas públicas? Então, a análise de políticas públicas avança no sentido de avaliar as políticas executadas nas mais diversas áreas de governo. Então, as políticas públicas, como conceito, são definidas por MIDI como um campo dentro do estudo da política que analisa o governo à luz de grandes questões públicas. A violência é uma grande questão pública, o Covid é uma grande questão pública. Cabe ao governo em exercício a escolha de suas políticas públicas, quer pela continuação das políticas de governos passados, quer pela elaboração de suas próprias políticas. Então, quando você, por exemplo, vota num governante, você vota para prefeito, você vota para governador, você vota para presidente da República, você está votando naquele indivíduo que vai ter o principal poder para tomar decisão em termos de políticas públicas, ou seja, elaboração, formulação, execução e avaliação. Então, no que diz respeito à inserção na agenda do Executivo, que permeia uma série de interesses públicos e privados, como eu já falei anteriormente, essa inserção se dá pelo grupo que está no poder. Então, você querer que um determinado grupo que está no poder implemente a política pública do candidato derrotado, é difícil disso acontecer, certo? E, consequentemente, controla a agenda do presidente ou do governador ou mesmo do prefeito, certo? No caso do Brasil, que tem um regime federalista em 3 instâncias, em 3 níveis. Para a LOE, cada tipo de política pública vai encontrar formas diversas de apoio e de rejeição, em que disputas vão ocorrer em torno de sua decisão em diversas arenas no âmbito do poder. E aí, minha gente, isso é muito importante, porque quando a gente vê, por exemplo, existe uma comissão de segurança pública no Congresso Nacional. Então, muita gente participa da comissão. Os partidos políticos pressionam para participar da comissão. Então, você vai ter o pessoal que defende a arma de fogo, o pessoal que é contra a arma de fogo, o pessoal que defende políticas de repressão mais forte, outros de política de prevenção e tal. Quando a gente vai ver, é um debate mais ideológico do que pragmático, porque toda política de segurança pública ela tem que ter prevenção e repressão. Ela tem que ter políticas que previna e evite a criminalidade e tem que ter políticas que, ao existir a criminalidade, puna. Então, uma coisa não pode excluir a outra. E, geralmente, o que a gente vê nos debates dessas comissões são debates político-ideológicos, muito pouco pragmáticos e muito pouco baseados em evidência científica. Isso é muito ruim para a segurança pública. E é um dos motivos pelos quais a nossa segurança pública ela não se consolida como uma segurança pública eficiente, eficaz e, logicamente, dentro dessa discussão que a gente está fazendo aqui, democrática, né? Pois bem, continuando, né? Dessa forma, o papel desempenhado pelos governantes, agentes da política, seria de fundamental importância para o sucesso da política pública, né? Como dito. Daí a necessidade de analisá-las, né? Analisar as políticas públicas, com olhar nas instituições, ou seja, na engenharia das instituições. O que é que as instituições dizem? Porque uma coisa é você tomar decisão, outra coisa é o que a regra diz. Então, muitas das vezes, o sujeito quer tomar uma decisão que está impedida pela regra. Não pode. Então, por exemplo, eu quero pena de morte. A Constituição, ela veta, uma cláusula pétrea. Procure outra coisa. Né? Vamos discutir outra coisa. Quer punir de forma mais severa crimes graves, não tem problema nenhum fazer esse debate. E, geralmente, a gente, quando leva esse debate para a área política, ideológica, é um Deus nos acuda. Porque se você fala em maior severidade da punição, lhe dizem logo que você é de ultradireita, essas coisas. Não. A punição ela tem que ter um peso, certo? A gente não vai entrar no discurso aqui de cada peso, cada medida, mas tem que ter um peso. Né? Então, um crime de homicídio é mais grave do que um assalto. Um assalto com arma de fogo e ameaça à vítima é mais grave do que um simples assalto. Então, tudo isso tem que ser previsto. E aí faz parte da política de segurança pública implementar a regra. Lógico que o ator lá numa ponta, o policial, ele não vai julgar ninguém. Então, ele vai fazer, no máximo, uma investigação, uma formatação de um inquérito policial, que é uma instituição, que é um recurso, e esse inquérito, se for bem feito, geralmente não é, mas se for bem feito, você vai ter substância para a abertura de uma acusação com uma possível autoria de crime. Ou seja, sem investigação não tem autor de crime. Então, mesmo que você, eu vi o cara que praticou o crime.
Se você não chegar lá e disser que você viu e virar uma testemunha, que muita gente não quer ter esse custo, não vai ter autor. Então, muitas das vezes não existe testemunho por causa do medo que se tem, que a criminalidade é muito alta no Brasil, diferente de outros países que a criminalidade é controlada e as testemunhas se sentem mais à vontade de serem testemunhas. Você precisa de uma investigação cada vez mais acurada e mais técnica. E é esse o grande desafio que eu vejo, né, que eu enxergo. É melhorar essa investigação, principalmente quando ocorre um homicídio. Né? A maior parte dos homicídios não é investigada. A maior parte mesmo, não estou falando de maior parte, 50%, não. Estou falando de maior parte de 80%, 90%. Certo? Então, de cada 100 assassinatos, em média, no Brasil, você tem de 80 a 90 que fica por isso mesmo. Por isso que você tem uma taxa de homicídio tão alta. Tá certo? O principal motivo é esse. Não é desigualdade, pobreza e tal. Estou falando principal motivo. Não que não haja relação de causalidade, que isso não é um outro conceito. Tá certo? Por isso que eu digo, conceitos. A gente tem que nominar conceitos para entender a ciência. E a ciência social, eu gosto de dizer ciência política, né? Não é diferente. Não é diferente. Então, até que ponto as instituições servem de incentivo ou de restrição ao comportamento dos principais atores envolvidos é objeto do analista de políticas públicas. Certo? Então, no que diz respeito à segurança, até que ponto ela incentiva ou restringe? E aí entra um cálculo, né? Existe uma teoria chamada escolha racional, uma teoria econômica que a gente usa muito para analisar o crime, tem toda uma literatura pesada nisso aí, onde ela na qual parte da seguinte premissa, né? O crime é uma questão econômica, de custo-benefício. Então, o sujeito vai praticar o crime, qualquer que seja o crime, ele vai levar em conta o contexto que ele vive. Se ele percebe que, ao cometer o crime, muito dificilmente ele vai sofrer algum tipo de sanção do Estado, algum tipo de repressão, algum tipo de restrição à sua liberdade, a tendência a ele praticar esse crime, partindo do princípio que o ator racional, ele sempre está motivado para praticar, né? E aí não é só o crime, é qualquer coisa. Então, o sujeito que é empresário, ele está sempre motivado a investir e ter retorno em termos de lucro. Então, quando o mercado é restritivo, ou seja, aquele mercado tem muita intervenção do Estado, muito imposto, etc. e tal, ele geralmente migra para outro lugar. Aconteceu com a Ford, agora há pouco, né? A Ford saiu do Brasil. Não fabrica mais carros de pequeno porte, não tem mais interesse. Né? E muito possivelmente, e aí eu estou especulando, isso deve ter ocorrido por questão de ter encontrado em outras áreas, em outros lugares, maior incentivo para a produção. Então, esse cálculo estratégico também vai para o crime. O sujeito não vai traficar drogas num lugar que está cheio de policial. Ele vai procurar lugares mais vazios em termos do Estado, em termos de custo, né? Então, geralmente, você vê tráfico pesado aonde? Nas favelas do Rio de Janeiro, onde você tem grande dificuldade, geográfica, inclusive, do Estado entrar e diminuir esse incentivo, né? Que seria aumentar o custo. Então, essa discussão é bem interessante na criminologia, mas eu estou aqui só colocando para vocês de forma superficial. Está todo mundo aí, né? Estão quietos, mas está todo mundo aí, né? Está todo mundo... Podem, como eu falei, certo? Qualquer coisa pode interferir aí, pode interromper. Pois bem, vamos lá. Professor. Pois não. Falando desse assunto de segurança que estava falando, que investimento de câmeras, não sei o que lá, aqui na minha cidade tem um posto de combustível, em Sumé, no caso, que eles optaram, tem câmeras no posto e tudo mais, que eles optaram a não ser mais 24 horas por conta dos assaltinhos fuleiros que estava tendo à noite, porque eles não aguentavam... porque eles não aguentavam mais prestar queixa, aí tinha toda aquela burocracia da cadeia, ter que ir para o fórum, não sei o... Eles optaram a não fazer mais o atendimento 24 horas por conta dessa burocracia todinha, mesmo com câmera, mesmo mostrando, mesmo sabendo quem fazia, mas não adiantava. É um absurdo. É um ciclo vicioso, porque o ciclo vicioso ele começa da seguinte forma: esses assaltos, geralmente a pena é muito branda. Eu vou contar só uma história aqui para vocês. Um homicídio, um sujeito cometeu um homicídio, vamos supor, um homicídio simples, não qualificado.
Ele é condenado a 20 anos de prisão. Por 6 anos, ele vai para o semiaberto. Goleiro Bruno, do Flamengo, né? Ele foi acusado de mandante do homicídio da Samúdio, né? Sanúdio, a moça que ele teve uma relação, e teve até um filho, Bruninho. Isso é um crime qualificado, né? Foi um crime qualificado, muita gente foi presa, inclusive ele. Ele foi condenado a 21 anos de prisão. Logo nos primeiros 2 anos, 3 anos, ele já teve uma diminuição da pena para 18. Certo? E passou o quê? Esse crime foi em 2013. Em 2017, ele já foi para o regime semiaberto. Como de 2013 para 2017? 2013 para 2017, dá quantos anos? 4. O cara aí para o regime semiaberto, praticando um ato muito forte em termos de crime. E aí eu não estou julgando Bruno, eu estou falando só como exemplo. Eu não gosto de julgar muito não, sabe? Eu estou falando como exemplo. O crime foi um crime violento. A pena foi uma pena muito branda para o tipo do crime. É isso que por isso eu gosto de discutir em cima do tipo criminal. Então não foi um homicídio simples o de Bruno. E só teve, ele foi condenado a 20 anos porque ele foi um mandante. Não é? Quem praticou termina tendo uma pena maior, 30 anos, mas muitos deles relaxam, ou seja, vão para o regime semiaberto bem antes de completar os 30 anos. E regime semiaberto é o quê? Você já sai para trabalhar, essas coisas. Então, o Bruno voltou rapidamente a atuar no futebol profissional. Né? Muitos clubes terminaram rescindindo o contrato por pressão da sociedade civil organizada. Né? Mas a política pública de segurança, que não é só a polícia, né, que a gente está falando aqui agora, ela é um conjunto de instituições, que eu chamo de engrenagem, né? É feito uma engenharia mesmo, uma engrenagem de instituições. E se a pena for branda, eu estou falando do tipo de crime. Eu não estou dizendo que passar 20 anos preso é pouco, mas para o tipo de crime. Você tem os relaxamentos em países de tradição mais liberal, ou seja, que o direito civil, a base dos direitos humanos lá, que é o direito civil, ele é muito forte, a pena geralmente é mais dura. Né? Crimes de homicídio, em alguns países, é prisão perpétua. Sem falar que alguns não têm esse problema de ter pena de morte. Tá certo? E eu não vejo problema em discutir isso, certo? Do ponto de vista prático, pragmático, não do ponto de vista da vingança. A vingança não é legal, mas do ponto de vista técnico é importante. E não se falar, logicamente, do Brasil, que a gente está falando aí de um assalto a posto que não é resolvido. Ou seja, o sujeito é assaltado 1, 2, 3 vezes, ele presta queixa 1, 2, 3 vezes, quando chega na 4 ele não vai mais. Ou seja, até a estatística termina sendo subnotificada. Não é? Porque se ele, pelo menos, a gente tivesse uma estatística melhor, então sempre multiplique. Né? Se teve no Brasil 250 mil roubos e furtos em determinado ano, bate mais 250 mil, porque as pessoas simplesmente não confiam mais nas instituições para ir justamente ter a contrapartida. A contrapartida estatal que eu falo é essa. Eu tenho um posto de gasolina, estou sendo assaltado, vou na polícia, a polícia investiga, encontro o autor e há uma punição. O sujeito vai ser julgado e tal. Né? Então, isso é uma coisa importante. Né? E aí, como você falou, o sujeito preferiu, né, já que não viu a ação do Estado, ou seja, o custo para praticar o assalto era muito baixo, e o resultado, né, usando a linguagem econômica, né, eu acabei de falar com vocês, o resultado era um lucro alto. Ou seja, eu vou assaltar e vai ficar por isso mesmo. O cara vai me dar o dinheiro, eu vou me embora, semana que vem vou novamente, porque a polícia nada vai fazer. Né? Então, é a ineficiência policial. Muitas das vezes, o que a gente fala? A cidade só tem 4 policiais, 5 policiais. Mas muitas das vezes não é a quantidade de policial, mas sim como está sendo montado o policiamento. O policiamento é um policiamento inteligente? Né? Vocês são inteligentes, né? Sabem que não é. Um carro da polícia que passa a noite todinha parado numa esquina, que não vai acontecer nada, não vai fazer nada, meu gente. Tá certo? Só para dizer que o carro da polícia é o que acontece aqui na cidade. O que acontece não só em Sumé, acontece em todas as cidades. Tá certo? Você vai ter carro da Aqui polícia. Aqui também é do mesmo jeito, viu? Como é que é? Aqui é do mesmo jeito também. Todas são, porque não há o planejamento, como eu falo. Vocês acreditam, minha gente, que existe algum oficial ou algum professor tal que vai dar uma aula sobre democracia, violência e segurança pública no Brasil para os policiais que vão entrar na corporação?
Eu respondo para vocês, não existe. Certo? Não existe. Na Paraíba não existe também. Não temos cursos que levem, porque isso aqui é uma questão trivial do ponto de vista do conhecimento. Eu estou passando isso aqui para vocês que são alunos de engenharia, né, numa disciplina Sociologia e Cidadania, porque não tem como se você discutir cidadania, certo? Sociedade, cidadania, Estado, política, sem discutir essas questões. Então, a formação nossa, a formação dos nossos agentes, a formação, ela é deficitária, sim. Ela é, infelizmente, muito deficitária. Então, você vai ter uma formação muito sofisticada do ponto de vista legal no judiciário, né, os membros do judiciário, para serem selecionados, eles são exigidos para caramba, e os salários são altíssimos, então você seleciona uma elite, né, a creme de la creme, termina entrando no judiciário, enquanto a polícia, que é uma instituição tão importante como o judiciário, se não a mais importante, você vai dar bem menos atenção, os salários são baixíssimos, e aí o interesse de ser policial, desse creme de la creme, não existe. E aí você vai recrutar pessoas com a capacidade técnica e intelectual menor. Então, isso é um defeito. Não existe porquê, não tem porquê o judiciário ter esse prestígio tão grande em relação às outras instituições coercitivas, sobretudo a polícia, a defensoria pública, né? Então, são defeitos que nós temos, são defeitos criados pelo nosso parlamento, pelo nosso corpo político, né? Formado por bacharéis de direito, em sua maioria, por juízes, pelo pessoal. Então, esse pessoal entrou no parlamento, logicamente, no parlamento onde se faz as leis, você criou leis muito mais benevolentes ao judiciário, né? E o judiciário termina tornando muitos desses atores refém, principalmente os corruptos, né? Que tem uma grande parte ali que não vou dizer maioria, mas um percentual significativo, e aí você cria um ciclo vicioso. Né? Então, nós temos um problema de segurança pública muito difícil de ser resolvido a curto prazo, em médio prazo. Não sei nem se em longo prazo. A minha geração não vai ver, a geração de vocês não sei, muito dificilmente, porque são problemas genéticos, da estrutura genética das instituições. Né? Muito dificilmente será resolvido. Então, nós temos um problema genético sério nessas instituições de segurança pública, que não é só a questão do policial lá na ponta, como a esquerda fala, que é truculento, que é recrutado de onde? Uma sociedade também violenta. Né? Mas um problema estrutural, né? Um problema que está nas estruturas institucionais, né? Na forma que é selecionado os agentes. Então, você tem polícias divididas em 2 ciclos, como eu falo aqui no livro, né? Que do ponto de vista da eficiência é frágil isso, fragiliza a democracia, porque você vai ter impunidade. Não é? Impunidade. Inclusive, hoje uma aluna minha vai, do PIBIC, né? Lá na nossa unidade, só teve esse PIBIC, ela vai apresentar hoje no congresso da nossa unidade de um trabalho só, que é justamente a conexão, a relação de causalidade entre fragilidade democrática, impunidade e violência. Onde nós trabalhamos com alguns indicadores internacionais, analisando alguns países da América Latina. Então, há essa correlação, há essa associação entre democracias frágeis, instituições de segurança pública frágeis e violência. Então, isso é claro, a gente já fez trabalhos estatísticos com indicadores que representam essas instituições. Então, a fragilidade, ela é característica mesmo, né, da realidade, não só brasileira, mas de muitos países considerados democracias frágeis. Né? As democracias avançadas não, apresentam instituições de segurança pública muito avançadas também. Geralmente, nesses países de democracias avançadas, né, que são poucos países no mundo, da Europa Ocidental e América do Norte, né, vocês têm nesses países aí polícias com muito melhor formação, que recebem salários não tão distantes assim em relação às outras categorias das instituições coercitivas, são bem remuneradas, têm prestígio na sociedade. Então, isso termina fazendo com que a segurança ela termine garantindo um aspecto democrático, ou seja, Estado de Direito, direitos humanos, de forma mais efetiva. Então, mesmo com toda a confusão que teve nos Estados Unidos ano passado, com aquela questão do Lloyd, né, do negro que foi assassinado de forma cruel por um policial americano, há um controle. Aquilo ali acontece, mas não é epidêmico, como é no Brasil. Então, no Brasil, você tem uma quantidade de crimes que ficam sem serem investigados, né? Aquele crime que aconteceu com o Lloyd, não só a repercussão que teve dentro dos Estados Unidos, mas também externa, fora dos Estados Unidos,
o sujeito que praticou o crime rapidamente foi punido, e foi punido, em primeiro lugar, sendo expulso da polícia, né? Perdeu logo todos os seus direitos como funcionário do Estado. E foi condenado de forma exemplar pelo crime de homicídio qualificado. Então, rapidamente, o Estado cumpriu sua parte, e mesmo assim teve manifestação. No Brasil, nós temos problemas, né? E, geralmente, nós jogamos isso novamente para o campo político-ideológico. Então, a Marielle, por exemplo, que era um ativista dos movimentos LGBT e da juventude negra no Rio de Janeiro. E eu não entro nessa discussão ideológica. Para mim, o que é importante é a questão que aconteceu, foi um crime bárbaro. Então, se ela é ativista ou não, isso é um problema dela, ela tem o direito civil de ser o que ela quiser, tá certo? E aí, ela foi assassinada e terminou pagando outras pessoas que estavam lá, também assassinadas, e já faz 3 anos, né, já se rasgou há muito tempo, o Código Penal, um crime de homicídio, ele precisa terminar em 315 dias, entre investigação, acusação e julgamento. Então, não sei em que fase está o processo, mas faz 3 anos e ninguém foi preso pelo crime bárbaro. E não foi só Marielle que foi assassinada, tem uma juíza, a Scioli, que também foi assassinada, mas, salvo engano, já foi preso algumas pessoas, mas demorou bastante também para haver uma contrapartida do Estado. Agora, calcula, uma vereadora negra ativista, conhecida internacionalmente, 3 anos, e nada. Calcula isso, um sujeito que morreu assassinado ali, e ele está envolvido num crime e tal. Então, geralmente os homicídios são praticados contra jovens da periferia. Mas quem é que mata? Também jovens da periferia, estatisticamente falando. É uma guerra, a guerra do tráfico, guerra por poder, poder econômico, poder político dentro da favela, dentro da comunidade. Porque política não existe somente num sistema político oficial. Política é onde tem poder. Então, por exemplo, o sistema carcerário tem política. A partir do momento que o Estado não consegue controlar o sistema carcerário, aparecem outros atores para fazer isso. Poder, ele não permite o vácuo. Se há vácuo, alguém vai preencher, seja de forma legal ou ilegal. Política é o estudo do poder. Ciência política é o estudo científico baseado em teoria e método do poder. E o poder não está somente no Estado e nas suas instituições formais, não. Está também na ausência do Estado, na lacuna do Estado. Então, quando surge um crime organizado, quando surge uma quadrilha criminosa perigosa, como o PCC em São Paulo, né, acontece justamente dessa lacuna. Pois não? Sobre esse caso que está repercutindo nos documentários agora do Aquele João de Deus, será que realmente existe essa facção que eles estão falando, sei lá se pode dizer facção, porque eles dizem muito assim, que é uma quadrilha, né? Olha, primeiramente, Catiane, o que é uma quadrilha? O que é uma organização criminosa? Eu não estou dizendo para você responder, não, tá certo? Não estou pressionando para você responder, não, porque é um assunto complexo e eu não ia trazer isso para ser discutido aqui, não. Mas já que você trouxe o assunto, o que é uma organização criminosa? Tem vários conceitos sobre isso, sobre organização criminosa. Tem até na minha biblioteca um livro só sobre crime organizado e tráfico de drogas, né, produzido, resultado de uma tese de um amigo meu que fez doutorado em ciência política e a tese dele foi sobre tráfico de drogas e crime organizado. O que é uma quadrilha organizada, uma organização criminosa? É qualquer grupo com mais de 2 pessoas que tem como objetivo principal lucrar através de atividades ilegais, ilícitas. Então, não é somente o tráfico de drogas, não é somente aquele criminoso que a gente já vê dentro do presídio, estereotipado, não. A partir do momento que um ator político, não tem o chamado crime do colarinho branco, vocês já ouviram falar nisso? Crime do colarinho branco. O que é o crime do colarinho branco? É o crime praticado por corrupção. Então, se você tem um grupo de pessoas que se juntam para lesar, subtrair, roubar o Estado, o que é roubar o Estado? É roubar a população, porque o Estado só existe através dos impostos, né? O Estado ele não tem onde tirar dinheiro, a não ser da nossa produção. O Estado vive do comércio, vive do mercado, vive da produção. Tá certo? Inclusive, até funcionário público contribui com o Estado, porque a gente paga imposto. Então, o Estado vive disso. Então, atores, por exemplo, que se juntam dentro de uma estatal para subtrair recursos, isso é uma quadrilha, é uma organização criminosa.
partir do momento que você tem mais de 2 pessoas organizadas, tem uma certa gestão, um certo funcionamento, uma certa engenharia, você tem ali uma quadrilha organizada, um crime organizado. Tá certo? Não precisa ser tão sofisticado, não. A partir do momento que você tem muita organização, você já pode chamar de organização criminosa. Claro que existem organizações criminosas de baixa organização e mais complexas. Existe uma literatura, existem pessoas que vivem a vida toda estudando isso. Tá certo? Então, isso aí está na base da investigação. Né? Muito possivelmente, quem tem poder demais, né? Como diz desde a época de Platão, poder demais é corrupção. Tá certo? Vocês não estudam comigo disciplinas clássicas, né? A gente está estudando uma disciplina aqui, que é uma disciplina para vocês terem uma formação tanto em sociologia como em cidadania, conhecimento de sociedade, Estado, poder, de uma forma que, em curto espaço de tempo, você tem uma quantidade de formação razoável para que vocês possam ter conteúdos, né, a respeito de viver em sociedade. Mas pessoas que pagam comigo disciplina, ciências sociais e tal, que pagam comigo, pelo menos, que vai discutir teoria clássica, a gente vem desde Platão. Então, Platão já dizia lá atrás, olha, não existe nenhuma forma de governo realmente pura ou perfeita. Todas são imperfeitas, só que algumas são mais imperfeitas do que outras. A discussão é essa. Eu acho que a discussão de Platão ela é muito original, não é? Porque ele vai enxergar justamente nos tipos puros a imperfeição. Então, a monarquia pura, ela é imperfeita. Por quê? Porque o monarca tem muito poder. Não é? Ele não divide poder com ninguém. Como a tirania. A tirania é o tirano e mais ninguém. Hitler, que dava a última cartada. Todo mundo estava ali, sujeito a ele. Ele era o tirano. O Führer, tirano. Então, o que é poder? Poder você tem que limitar. Onde você tem vácuo, alguém vai chegar. E geralmente, esse alguém que chega, ele é tirano. Então, nessa tirania, as práticas são as mais perversas possíveis. Né? Até porque o que é a natureza humana? O homem, naturalmente, ele é o quê? Bonzinho ou malvadinho? Né? Vocês acham que ele é o quê? É bom ou mal por natureza? Não. Oi? Um pouquinho dos dois. Vai, Felipe, fala depois que a Catiane fala. Tu acha que é o quê? É naturalmente mal, né? Eu acredito. Então, Felipe é robesiano. Catiane. Eu acho que é um pouco dos dois. Catiane é mais lockiana. Bem, né? É lockiana, Catiane. E tu, Pedro? Que é totalmente o contrário do Felipe. Tu acha que é bom por natureza, então isso. Pedro é russoniano. Pedro é Rousseau, acho que a pessoa é bom por natureza. O homem é corrompido, né, pelo meio. Felipe é robesiano, ou maquiavélico, né, no bom sentido. E Catiane, ela é lockiana. Né? Ela é lockiana porque enxerga ele enxerga o estado de natureza de forma pacífica, mas existem alguns inconvenientes que são justamente as pessoas perversas. Então veja que essa discussão é uma discussão antiga, moderna, né? Antiga no sentido que Platão já falava, moderna, porque eu falei aqui de autores modernos, como Thomas Hobbes, John Locke e o Rousseau, né? O Jean-Jacques Rousseau, que cada um aqui... E quem é que tem razão? Todos vocês têm razão. Tá certo? A gente vai... De repente, o Locke tem mais... tem mais força, porque você vai encontrar pessoas más. E Locke enxerga assim, a maioria das pessoas, elas agem com razão. Mas tem uma minoria que, né, e aí toda uma discussão filosófica, uma discussão bem abstrata, pouco empírica, certo? Mas todos têm algum tipo de razão, né, em ver dessa forma. Então, se todos fossem bons por natureza, e aí e não sofresse interferência do meio, vamos dizer assim, então você não precisaria de polícia. Né? Então, depende muito. Né? O homem é corrompido pelo meio, ou ele já tem uma natureza ruim, aí ele é corrompido pelo meio, e aí potencializa mais ainda isso. Então, são questões muito da filosofia, mas que são questões reais. Existe isso, sim. Existem pessoas más por natureza, existem pessoas boas por natureza, que às vezes são muito boas, mas isso não quer dizer que elas são perfeitas. Isso é um outro conceito. Bom e mal são conceitos, né? Duas faces.
bom e mal, né? E perfeito já é um outro conceito, imperfeito. Então, geralmente, em algum momento, nós somos ruinzinhos, sim. Em algum momento a gente vai ser ruim. Em algum No momento, Brasil é nós vamos... assim, infelizmente. Se você é Oi? bom demais, o povo... No Brasil, infelizmente, é assim. Se você é bonzinho demais, o povo te engole. Se você é mal demais, criticam você. Mas não é só no Brasil, não, Alex, é em todo Eu canto. sei, em todo canto. Veja bem, o que é agir... A aula virou uma aula de filosofia política. O que é agir de forma maquiavélica? O É que é quando agir você de... trama, quando você trama algo visando o mal do outro e seu benefício. No caso, benefício próprio. E malefício do outro. Isso pode acontecer, mas não necessariamente. Para você ter um conceito de Maquiavel bem pragmático, agir de forma maquiavélica é agir estrategicamente. Veja bem, ficou esse conceito no dicionário por questão, sobretudo, da Igreja Católica e tal, que via com muito maus olhos Maquiavel. Né? Que Maquiavel dava uma independência muito grande para o pensamento da pessoa. Então, de certa forma, desconectava do mundo extraterreno. A partir do momento que você cria estratégias de sobrevivência. Então, o que é uma estratégia de um político? Vocês acham que todos os políticos que estão aí no meio da Covid, eles estão falando de forma sincera? Não. Não, não, não. Mas por que não? Por que não? Porque tem a parte política, tem a parte de enganação, né, professor? Tem que comover a Eles estão galera. na casa deles, eles estão despreocupados, eles estão longe dos centros de Covid, eles estão despreocupados. E a população que se dane para eles. O que importa para eles, a maioria, uma parcela pelo menos, eu estou bem, tá tudo bem. Deixa eu dizer para vocês que... Porque tudo agora é visando a política que está para chegar. Pelo menos é isso que eu vejo na ação dos governadores de alguns nomes, tipo Dória, para mim é totalmente político. Mas, na realidade, eu acho que eu realmente não me importo, desde que chegue vacina para o povo. Concordo. Mas veja bem, o que é que a gente extrai disso? Os atores agem estrategicamente. Agem estrategicamente. Então, esse agir estratégico é o que Maquiavel dizia. Maquiavel, no Príncipe, ele vai dizer o seguinte: olha, você quer manter seu reino, então você vai ter que agir conforme as circunstâncias, porque o seu objetivo final é manter o reino. Não é, os fins justificam os meios. Mas os meios para manter o governo, que é o fim. Então, tem que ver, por exemplo, os Romanov, lá, o Nicolau Romanov, lá na Rússia da Revolução, antes da Revolução, ele não é o Maquiavel. Ele foi na onda de Rasputin e se lascou. Tá certo? Se ele tivesse lido Maquiavel, se ele tivesse lido a política real, né, muito dificilmente você ia ter, até hoje, não ia ter Revolução Russa nenhuma, não ia ter bolchevismo nenhum, União Soviética nenhuma. Tá certo? Porque ele agia estrategicamente. Já ouviu a expressão vão-se os anéis e ficam-se os dedos? É muito disso aí. Às vezes você não tem como manter tudo aquilo em termos de poder. Aí você o quê? Negocia, diminui o poder para se manter no poder. Então, agir estrategicamente. Tá certo? É agir estrategicamente. Agora, o que eu estou vendo muito, fazendo muita leitura, é que o agir estratégico, ele prevalece. Tá certo? Não vou dizer aqui que os governadores estão errados ou certos. Eu tenho minha opinião, mas eu não vou entrar aqui na minha aula, porque eu não gosto de entrar com opinião em aula. Né? Eu prefiro ter o foco nos conceitos e tal. Mas agir estratégico, com certeza. Porque todo ator político, principalmente ator político com interesses eleitorais, agem estrategicamente. E eu não vejo isso como algo ruim por natureza. Isso faz parte da natureza política do poder, a estratégia política. A política é um jogo, certo? A vida também, muitas das vezes, força você a jogar, tá certo? Se você, por exemplo, para sobreviver, você precisar jogar, você vai ter que jogar. Ninguém consegue tudo, 100%. Em nada, nem uma relação entre um homem e uma mulher, entre um homem e um homem, é relação afetiva. Você tem que ceder. O ceder é a estratégia de negociação de política. Você ceder. Então, ceder espaço e tal. Ou você perceber que o sujeito lá do outro lado não tem como ceder, está numa situação que ele não tem como ceder. Você vai e explora. Então, esse jogo político é visto por Maquiavel de forma natural.
Por isso que os fins justificam os meios. Tá certo? Então, como eu estou dizendo a vocês, ser bonzinho o tempo inteiro, ou seja, ser o bom gentil o tempo inteiro, possivelmente você vai ter algum tipo de problema. Como ser perverso o tempo inteiro também. Então, logicamente, eu estou usando aqui termos que podem soar como algo muito extremo. Mas não, perverso não quer dizer que você vai chegar e fazer perversidade. Mas, às vezes, você precisa dizer um não, às vezes você precisa negar, às vezes você precisa negociar. Isso faz parte da visão estratégica, que é a racionalidade estratégica. Então, isso é política, na sua essência. A política, na sua essência, é a negociação. Negociar é ceder, é fazer estratégias. Então, tudo isso faz parte. Por isso que, quando a gente vai estudar política, a gente tem que ter uma visão contextualizada, uma visão de negociação, uma visão de que dificilmente não, é impossível você ter um regime político perfeito. Não existe nada perfeito. Ninguém é perfeito e nada é perfeito, inclusive um regime. A gente busca fazer com que o regime se aproxime de um tipo ideal. Tipo ideal é um conceito criado por Weber, sociólogo da política, muito importante. Tipo ideal. Então, eu crio um tipo ideal e tenho que me aproximar daquele tipo ideal. Então, o que é o tipo ideal de um Estado de direito? É você seguir o que está na Constituição. Então, aquilo é o tipo ideal. A gente sabe que é difícil de alcançar muito, porque muito da nossa Constituição foi feito justamente para não ser cumprido, de tão difícil que é. Tá certo? Mas é um tipo ideal. Então, o tipo ideal, geralmente, a gente cria um tipo ideal e busca aquilo. Tá certo? E aí, muitas das vezes, muita gente se frustra porque, para ela, o tipo ideal tem que ser alcançado a todo custo. E muitas das vezes o tipo ideal é muito alto. Então, por isso que é importante a gente ter aulas nesse sentido, de filosofia, de política, de poder, que diz respeito ao nosso dia a dia, diz respeito à tomada de decisão. Às vezes você tem aqui um problema, você gostaria de resolver aquele problema de uma determinada forma, por exemplo, compra de vacinas. Eu vou criar aqui uma hipótese, não é isso que está acontecendo. Certo? Compra de vacinas. Você tem dinheiro para comprar 1 milhão de vacinas, só que o mercado só tem 200 mil vacinas. E ainda tem que dividir com outros países e tal. Então, veja a dificuldade. Como é que eu vou tomar decisão? Eu tenho dinheiro para comprar, mas não tem vacinas. Isso aqui eu não sei se é isso. Eu estou só aqui criando uma ideia, uma hipótese. Então, é muito nesse sentido, certo? Mas, por exemplo, no que diz respeito à violência, no que diz respeito a tomadas de decisão de controle da violência, nós temos uma lacuna muito grande, certo? Era para ser bem menos do que a gente tem, tá certo? Um problema como o Catiano trouxe do posto de gasolina não era para existir, certo? Uma simples prevenção, você resolveria esse problema. Uma ronda, um policiamento mais ostensivo, na madrugada, no posto e tal, já que a cidade é pequena, Sumé eu conheço, vim de lá hoje, tá certo? Eu passei 2 dias lá, conheço muito bem, não é uma cidade difícil de você fazer uma ronda, um trabalho ostensivo com poucos policiais, certo? Agora precisa realmente de um comando. Se você deixar solto, sem um comando, sem um poder coercitivo dentro da própria instituição para fazer com que haja aquele planejamento seja executado, não vai ser feito, não. Faz isso aqui, se não tiver alguém fiscalizando, não vão fazer, não. Tá certo? Poxa, que se dando para lá e tal. Porque você tem uma falta de coordenação e de pressão, principalmente de resultados. Tá certo? Se você não colocar resultado, olha, é o seguinte, por mês, tá tendo tantos assaltos aqui, se não diminuir em tantos %, tá certo, vai ter aqui, vocês não vão ter direito a isso, ou se tiver, vocês vão ter direito a um tipo de gratificação. É assim que se faz. Não queira, por isso que Hobbes é tão forte, não queira que o sujeito cumpra as coisas sem um estímulo. É a mesma coisa no crime. Não queira que não tenha crime se o custo é baixo de cometê-lo. Então, tudo isso aí deve ser colocado na conta. Mas, dando continuidade, voltando aqui, para a questão das políticas públicas como conceito, então, baseado numa ampla discussão teórica, o ciclo das políticas públicas pode seguir o seguinte esquema: a definição da agenda, a identificação de alternativas, a avaliação das opções, a seleção das opções, a implementação da política, o julgamento ex post da política pública. Ou seja,
você tem aí, certo, a definição da agenda que se dá no campo da política. Então, o que é que deve ser feito em termos de políticas públicas de segurança? Quem define a agenda? Quem define a agenda é quem está no poder. Mas quem está no poder não sofre pressão de outros atores, não sofre, inclusive da própria oposição. Então, a definição da agenda passa por essas pressões. A identificação de alternativas. Identificar alternativas para tomada de decisão. Geralmente, os recursos são escassos. Como os recursos são escassos, a gente precisa identificar bem quais são as alternativas colocadas na mesa. O passo seguinte é avaliar as opções selecionadas entre essas alternativas. Né? Avalia-se, seleciona-se e depois se implementa a política pública. Posteriormente, há um julgamento da política pública, ou seja, uma avaliação. Esse ciclo aí, de 1 a 6, é o que a gente chama de formulação, implementação e avaliação de políticas públicas. Cada etapa dessas é avaliada pelos tomadores de decisão, certo? O que a literatura ali chama de policy makers, né, na literatura específica, e é calculada estrategicamente ao longo do período histórico analisado. Então, a política pública tem começo, meio e fim. Então, ela foi implementada num determinado tempo, né, um tempo 1, T1, vamos colocar aqui um tempo 1, e no tempo 2, ela vai ser o quê? Avaliada. Né? Ela vai ser avaliada. Então, nesse período que a gente chama de série histórica, nós vamos utilizar indicadores para avaliar a política pública. A política pública vai ser a chamada variável dependente e os fatores, ou seja, aquelas opções, né, as opções que foram escolhidas e implementadas na política pública serão as variáveis independentes. Para falar isso de forma prática, vamos dizer que a variável dependente, né, da política pública é a segurança, né, a segurança do cidadão, e ela vai ser medida pelas taxas de homicídio. Então, eu substituo o conceito de segurança pública pelas taxas de homicídio como proxy da variável dependente. E vamos colocar aqui 3 opções. Então, em primeiro lugar, efetivo policial, aumento do efetivo policial. Em segundo lugar, distribuição geográfica de acordo com a malha de crime, né, de acordo com a temperatura do crime. Não tem mais crimes, eu distribuo de acordo com isso. E, por fim, os gastos com segurança pública. Então, seriam as variáveis independentes. E aí eu ia testar isso em termos de política, em determinado tempo. Vamos dizer, 1 ano depois, 12 meses, o que foi gasto, o que foi distribuído em termos de efetivo e tal, e o resultado final, com uma meta, claro. E essa meta tem que ser calculada estatisticamente. Então, isso é política pública. Né? Eu acho que muitos de vocês não imaginavam isso. Isso é política pública. E eu coloquei aqui como exemplo, a grosso modo. Então, a política pública é avaliada dessa forma. A gestão pública é avaliada dessa forma. Muitas das vezes o sujeito diz, rapaz, eu fiz aí o vestibular para a gestão pública, eu não sei o que é gestão pública. E aí vocês estão sabendo um pouco do que é, certo? Avaliar uma política pública passa por essa perspectiva teórica e empírica, teórico-metodológica. Então, a avaliação leva em conta variável dependente, variáveis independentes, ou variáveis dependentes, que pode ser várias, não só uma, e variáveis independentes. Né? E geralmente eu rodo modelos para ver os níveis de impacto, se o gasto teve impacto. Muitas das vezes o gasto foi crescente em termos percentuais, mas a meta não foi alcançada, pelo contrário, pioramos. Então, o que é? Não é gasto. Então, vamos ver o que é o gerenciamento desses gastos, esse gasto não está sendo aplicado de forma correta e tal. Então, é toda uma engenharia de avaliação que tem que ser feita. Tá certo? Dessa maneira, definir uma política pública específica para a segurança pública requer estratégias que passem pelo filtro da agenda dos tomadores de decisão, pela identificação de alternativas de políticas vias existentes, a avaliação das opções identificadas e, a partir daí, a seleção da política pública mais premente e depois a implementação e, por fim, a avaliação. Isso aí é só a descrição do que eu já tinha dito. Existem 3 indicadores que servem como termômetro para chamar a atenção dos tomadores de decisão na escolha e aplicação das políticas públicas. Primeiro, a divulgação de indicadores que explanam a dimensão do problema. Então, por exemplo, o Covid, né? Você tem indicadores diários mostrando a dimensão do problema. Violência, as taxas de homicídios, né? Geralmente anuais, que a gente mostra lá para mostrar que ali tem um problema, a dimensão do problema. E, logicamente, nós temos um parâmetro para isso.
eventos como desastres ou repetição constante do mesmo problema, e C, informações pela mídia e pela sociedade civil organizada que mostram as falhas na política atual ou seus resultados pífios. Então, a mídia tem um papel fundamental. Criticar governos faz parte da mídia. Então, a gente se chateia, etc e tal, de um lado ou do outro, mas faz parte da mídia criticar governos. Né? Principalmente quando uma determinada política pública não vai bem. E a de segurança pública, geralmente, ela não vai bem. Né? É uma constante ela não ir bem. No Nordeste, a grave descontrole dos homicídios. Né? Isso aí eu cito um trabalho publicado em 2012, um dos livros que eu publiquei sobre homicídios no Nordeste. Recentemente eu estou fazendo uma pesquisa, estou escrevendo, já estou na parte de escrita, de um artigo, de um paper sobre homicídios, né, no Nordeste, mais recente, né, com novas variáveis e novas análises. Bem, este é um indicador importante de insegurança pública que mostra a dimensão do problema, repetindo-se uma dada série histórica e é amplamente divulgado pela mídia, contemplando os 3 pontos do termômetro destacado acima. Pernambuco, estado que passou por uma política específica na área de segurança pública, mostrou resultado ao reduzir homicídios numa dada série histórica entre 2007, um ano do implemento da política, lembre-se que eu falei aqui, T1 e T2, e 2013, quando conseguiu diminuir expressivamente os números de óbitos por agressão. Então, nesse período, 2007 2013, a política pública de segurança que foi implementada em Pernambuco, conhecida como Pacto pela Vida, ela foi bem sucedida do ponto de vista da redução dos homicídios, não do seu controle. Uma coisa é reduzir, outra coisa é controlar. O que é um indicador de controle? Então, no que diz respeito à violência homicida, o controle se dá quando, numa dada região, ou num dado país, ou num dado território, pode ser um município, no qual você tenha taxas de homicídios calculadas por 100 mil habitantes de até no máximo 10 por 100 mil habitantes, você teria sob controle, certo? Ultrapassou a margem dos 10 por 100 mil habitantes, fora de controle. Isso é um parâmetro. Por exemplo, Covid. Qual é o parâmetro de controle do Covid? Eu não sei, particularmente, certo? Eu não estou dizendo que não tem. Eu estou dizendo que eu não sei. Então, deve ter algum parâmetro de controle. Não sei se calcula isso por ocupação da UTIs, etc e tal, mas para eu dizer assim, há controle, eu tenho que ter um número. Eu não tenho um número de 10 por 100 mil habitantes para dizer que chegou ao limite, passou dali, está em descontrole. Eu tenho que ter um dado. Então, por exemplo, um dado de saúde, né, você ultrapassa os 10 por 100 mil habitantes, né, a própria classificação internacional de doenças coloca como caso de epidemia. Então, nós temos uma epidemia homicida, quando ultrapassa os 10 por 100 mil habitantes. Nós temos uma epidemia de uma determinada doença quando ultrapassa os 10 por 100 mil habitantes. Né? Então, poderia ser um parâmetro. Mas o parâmetro do Covid, realmente eu não sei. Mas eu estou falando para vocês que eu tenho que ter um número. Por exemplo, se o governo diz, olha, eu estou aqui dizendo que colapsou o sistema de saúde. Ele tem que dar um número. Ó, colapsar, em termos conceituais, é o seguinte, com um número tal. Tem que ter. Tá certo? Senão você não tem. Tá certo. Colapsou, como é que eu faço para controlar? Uma das maiores críticas que eu faço aos governos é a falta de dados. Ou seja, se fala muito número, morreu não sei quanto, não sei o que, tá certo. Para controlar, qual é o dado? Aí eu não vejo. Eu vejo assim, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro. E não vejo um número sequer. Se você pegar todos os decretos de governos da Covid agora, não vai ter um número no decreto. Um número. Pode ter número assim, morreu não sei quantas pessoas, mas número exato, dizer assim, olha, eu para controlar tenho que ter um número tal. Não tem. Então isso aponta uma certa falha. Tá certo? Uma certa falha. Eu preciso ter um indicador para dizer assim, olha, está sob controle. Né? Não vamos relaxar, mas podemos agora ficar mais tranquilos que está sob controle. Não, eu não vi esse número. Certo? Do ponto de vista das UTIs, eu não sei qual é o número que pode dizer, 100% das UTIs estão ocupadas, então colapsou. Ou é ultrapassar, ou é um pouco menos, né? Não sei. Então, precisa de indicadores. Isso tudo eu estou falando para mostrar para vocês como exemplo. Eu preciso de um indicador. Continuando, né, indo aqui para a página subsequente. Não obstante o assassinato ser um fenômeno social multicausal, ou seja, são vários fatores que podem provocar o crescimento ou diminuição dos homicídios,
A principal instituição coercitiva para o controle da criminalidade, da violência, é a polícia. É a principal, mas não a única. Está no Brasil, constitucionalmente, esta no Brasil, constitucionalmente, apresenta 2 ciclos, o que divide as atribuições policiais entre a Polícia Civil e a Polícia Militar. Né? E aí eu vou adiantar a leitura aqui. No entanto, o papel da agência tomadora de decisão das políticas públicas faz a diferença entre o sucesso e o insucesso da política de segurança. Os indicadores de homicídio do Nordeste mostram a dimensão do problema, tanto social quanto político, né? Tanto social, mudando o comportamento dos cidadãos, né? Como ocorreu com o posto de gasolina em Sumé, né? Não tem mais serviço noturno, quanto político, que é a incapacidade do Estado em absorver as demandas da população, né? O sujeito vai lá na polícia e fica por isso mesmo, ninguém dá uma contrapartida, uma burocracia danada para nada. Então, essas pressões, elas podem ser feitas em períodos eleitorais, viu? Então, por exemplo, o dono do posto pode pressionar eleitoralmente o governador do estado, que tem a principal responsabilidade. Eu não sei se tem força para isso, mas é o melhor mecanismo, que a gente chama de accountability vertical. Ficam, deste modo, escancaradas as deficiências estruturais do sistema de justiça criminal, do qual a polícia é sua parte mais visível. O frágil papel desempenhado por tais instituições coercitivas na condução da ordem pública influencia o crescimento vertiginoso da violência. De outro lado, as reformas no seu desenho institucional arrefecem sua ineficácia. Então, reformas, engenharia, inteligência, vai fazer com que você tenha um controle. Então, quando a gente fala aí, você falou, Catiane, problema lá do posto, veja que não é um problema de difícil solução, não é fácil. Tá certo? Mas há pouca pressão política para isso. Então, geralmente, a gente fala, geralmente a gente tem receio de criticar a polícia, né? Receio de chegar e dizer, olha, vocês não estão trabalhando direito, etc. e tal. A truculência é característica principalmente da polícia militar, né? No trato e tal, né? Então, é necessário, sim, a pressão da sociedade. Se você não tiver uma política nesse sentido, gostaria muito de aprofundar mais ainda questões que são importantes, mas vamos discutir que tem um livro aqui, certo? Mas, por exemplo, polícia comunitária, a participação da comunidade na atividade de polícia, né, discutindo com a polícia, mas requer realmente um redesenho muito robusto. Professor, Não. essa questão de polícia é tipo... É que, assim, por exemplo, o cara vai assaltar um certo estabelecimento, aí é como se fosse fala de estímulo, né? Porque até então o policial vai atrás do bandido, mas ele não quer ir porque o bandido está com arma mais forte. Eu tenho pai de família, eu vou atrás de polícia, de bandido, nada. Eu acho que o estímulo é um fracasso não só na política, mas assim, também questão de arma, de um apoio à segurança do próprio policial. Olha, aquela questão, né? Primeiro, vamos várias questões que você trouxe aí. Então, vou pegar uma que você falou aí, a questão do policial dizer, sou pai de família, então não vou para o confronto. Né? Então, ele tem que deixar de ser policial, tá certo? Porque o policial, você tem que resolver o conflito, tá certo? Faz parte, a polícia é a instituição principal para administrar conflito. Então, requer realmente um preparo que geralmente as polícias não têm, por vários fatores, eu falei para vocês aqui, dentre eles a questão da diferença de remuneração entre a polícia e o Poder Judiciário. Mas ele precisa. Né? A questão do armamento. Né? Você chega, como já houve, de chegar em Sumé, eu morei em Sumé e me lembro disso, em 2015, assalto a banco, os assaltantes de banco usam armas de exército. Então, o policial militar, ele não tem, essa instituição policial, a de ronda, ostensiva, de rua, ela tem uma função. A função dela não é combater esse tipo de crime. Para isso, tem tropas especiais para isso, tem polícias específicas para confronto de armamento pesado. Então, o policial que está ali na rua, fazendo uma ostensiva, com uma arma, uma pistola, .40, 380, e muitas das vezes até uma arma mais forte, como uma metralhadora e coisa e tal, é suficiente para resolver esse tipo de conflito. Assaltos pequenos, como esse do posto, né, com prevenção, assim, com rondas e tal,
E conflitos diversos, né? Tráfico de drogas, violência doméstica quando solicitado, né? O sujeito precisa ser motivado nesse sentido. Esse tipo de crime cotidiano. Então, a polícia militar, o patrulheiro, aquele que está ali fazendo a ronda, tem essa função. Então, quando chega grupo de 15 pessoas fortemente armadas, não é, com técnicas de armamento de .50 que derruba helicóptero, você querer que um patrulheiro desse, que teve uma formação para esse tipo de conflito, vai enfrentar esse grupo, que é praticamente um grupo guerrilheiro, né, de guerrilha, é você querer botar o sub-15, né, o sub-15, para jogar com outra, o sub-15 do 13, não sei se tem, para jogar com o titular do Palmeiras. Né? Imagine. Tá certo? Então, tem tipos de polícia para cada tipo de ação. Nos Estados Unidos, por exemplo, a SWAT. Já ouviram falar da SWAT, já teve filme e tudo. A SWAT é polícia que age quando há reféns. A reféns é a SWAT que vai, que é uma polícia específica para quando há reféns e tal e tal. Quando você precisa de uma polícia mais incisiva, né? Existem reféns, a SWAT foi, e você precisa de um policiamento que vai agir incisivamente. Então, atirador de elite. O atirador de elite é feito aquele cara do futebol americano que só entra para dar aquele chute. Já viu que o cara só entra para dar aquele chute e a bolinha vai naquele Y e entra? Pronto. É atirador de elite. Ele passa a vida toda treinando tiro, ele é quase perfeito no tiro. Então, existem vários tipos de policiais e ações policiais dentro da polícia. Existe o policial perito de investigação, né, que ele não vai para a ostensiva, ele não vai enfrentar o crime, ele é a inteligência. Dentro da polícia, a gente precisa de muitos profissionais da área de ciência política, da área de engenharia, da área de engenharia química, da área de biologia. São várias, porque é complexo o trabalho da polícia. Então, por exemplo, houve um homicídio ali, então você precisa de um policial patrulheiro, que é o policial militar, que isole o lugar. Pronto, ele só faz isso. Ele vai e liga, olha, aconteceu um homicídio aqui, a gente encontrou o corpo, pai, coisa, a gente isolou como é que deve ser feito, e venham logo, porque a investigação principal é a chamada investigação preliminar, que é aquela quando o presunto está fresco, tá certo? Você chega, diz, olha, aconteceu um assassinato, tal, cerquei, tal, o perito chega lá, porque muitas das vezes você tem curiosos ali, você pode tirar alguma informação, muitas das vezes o cara que praticou o crime está lá, principalmente quando o crime é na via pública, o cara está lá, né, no meio do povo, tudinho, o cara que matou está lá, vendo se alguém vai dedurá-lo, para depois chegar lá e também tá para quebrar, matar, quem sabe. Então tem todo um processo aí que precisa de muita inteligência, né, precisa de muita inteligência. E a gente sabe que dificilmente nós temos uma estrutura dessa aqui na nossa polícia. Não por culpa do policial. O policial é treinado, eu faço um concurso, entro na polícia, sou treinado para fazer aquilo. Então, isso que eu estou falando aqui é uma expertise muito específica. Né? Não está aqui no livro. Né? Isso aí são de outras coisas que a gente já produziu, já leu, etc. e tal. Existem pessoas que fazem teses de doutorado só sobre investigação de homicídio, olha só. Então você tem uma literatura vasta aí, até com conceitos, teorias, sobre como investigar homicídio. E por que isso não é aplicado? Vocês já ouviram falar que o policial, ele leu o manual de investigação de homicídio? O nosso manual é da década de 40, do século passado, mas daqui a pouco faz 100 anos. Quer dizer, você tem que ter, justamente, essas produções indo para dentro da instituição. Não adianta Zé Maria fazer uma tese sobre homicídio que o policial não vai ler, ou não tem capacidade para ler, porque não tem os instrumentos adequados para isso. Tá certo? É complexo. Né? Ser policial é tão complexo como ser um engenheiro, como ser um juiz de direito, tá certo? E por ser tão complexo, exige uma formação também complexa, que não é exigida nas academias de polícia do Brasil. Que não é exigida para esses policiais, que muitas das vezes eles estão mais... Eles entram naquela farda, se armam, mas não têm a mínima concepção do que é ser um policial. Tá certo? De que ser policial é sim resolver o conflito. Não é, eu sou pai de família e não vou? Que história é essa? Então, por que você entrou na polícia? Peça a exoneração e deixa alguém que vai fazer o serviço. Mas aí eu entendo, porque a formação é péssima, o salário é baixo,
não há motivação, tá certo? O sujeito chega levando um humilhante para um julgamento, ele é destratado pelo agente, muitas das vezes pelo agente lá, o juiz, que é um agente como ele. Juiz não tem diferença, certo? O juiz é um agente do Estado, o policial é um agente do Estado, ponto final. Enquanto a gente enxergar essas diferenças, enquanto a gente enxergar essas diferenças de formação e tal, nada feito na segurança pública realmente eficaz. Nós vamos ter, assim, alguns programas como esse aqui, que vocês lembram, né, que eu discuti aqui, alguns programas como esse, que foi bem sucedido por algumas tomadas de decisão, né, algumas tomadas de decisão aqui foram tomadas de decisão baseada em estratégia, em ciência, e por isso que, de certa forma, houve uma redução, mas ela não foi completa. Mas, o que acontece? Mudou-se o governo, muda tudo, e aí você desfaz as coisas e tal. Como aconteceu aqui também recentemente, do ano de 2019 para 2020, houve um crescimento da violência aqui. A gente ainda está com dados preliminares, mas muito provavelmente houve um crescimento, pelo menos nos primeiros 6 meses houve um crescimento na Paraíba, eu tenho os dados, tá certo? Então, são questões que ficam muito mais ligadas às políticas, política eleitoral, do que propriamente uma política pública, que deve ser a ossatura do Estado propriamente dito, né, que a gente não tem. As falhas são grandes. Então, partindo aqui vou para a página 48, aqui, a gente dá uma adiantada, a política pública de segurança aqui em Pernambuco, né? Então, a política pública de segurança no caso de Pernambuco. Então, tem toda uma discussão que eu faço aqui, certo? E aí a gente vê aqui, nos últimos 10 anos, a segurança pública como serviço prestado pelo Estado passou a ser destaque, tal, tal e tal. E aí nós temos a análise institucional do que foi feito. Né? Teve todo um debate, né? Eu participei de alguns desses debates na época, né? Eu fui em audiências públicas e tal, e por isso que eu tenho algumas informações aí que eu obtive justamente por questão de estar envolvido nessas audiências, né, do Pacto pela Vida, principalmente em 2009, e que foi colocado como meta, como a gente vê aqui, em maio de 2007, de 12% ao ano de redução. Eu questionei porque os grandes programas de redução de homicídios no mundo, né, principalmente em países como Colômbia, que é um país muito violento, certo? Se deu em torno de 6% ao ano, né? 6% ao ano, e Pernambuco tinha aí como meta 12% ao ano. Eu questionei porque de onde veio esse dado, esse número de 12%, e até hoje não me disseram, tá certo? E em nenhum ano teve uma redução dessa. Na verdade, teve reduções interessantes, 5%, 6%, no máximo 10%, e de um ano para o outro, mais 12% nunca teve. Desta forma, o programa, né, procurou aí, foi em cima desses 4 eixos, ampliar e qualificar a defesa social, né, que é o corpo técnico da segurança pública, melhorar a administração prisional, implementar a prevenção da criminalidade e promover a articulação entre os atores do sistema criminal. Então, no ponto 1 e no ponto 4, nós fomos bem sucedidos, essa política foi bem sucedida, ou seja, foi o que impactou na redução. Isso não quer dizer que houve controle, nunca houve controle, né? Nunca houve controle. Não sei se tem aqui na frente, a gente na página 52, tem toda uma discussão aí que eu faço na página 52, a gente vem nessa tabela aqui, observando essa tabela, a gente vê, né, de 2008 a 2012, né, aqui são os valores, região Nordeste, os valores absolutos, os números absolutos de assassinatos. Então, a variação de 2008 para 2012 foi de quase 23%. Em Pernambuco, menos 25%. Foi o único estado da região Nordeste, veja só aqui, ó, Ceará, 90%. Ceará já vinha apresentando esse processo de crescimento da violência bem antes, né, de todos aqueles distúrbios do seu sistema prisional, principalmente em 2017, que foi muitas cabeças rolando, literalmente, ok? Então, nesse período, né, Pernambuco foi o único estado da região Nordeste a realmente implementar um programa baseado em tomadas de decisão, baseado em ciência, em alguma coisa empírica, e foi o único a ter uma redução, né, nos seus números absolutos e, por sua vez, taxas de homicídio, como a gente vê aqui na página subsequente, né? Então, vê que as taxas muito altas
em Pernambuco, pegando aqui essa série histórica de 2000, né, até 2008, você tem praticamente superior aos 50 por 100 mil habitantes, e o implemento da política pública se deu aqui em 2007, e veja como foi caindo, né? E se você pegar aqui 2007 para 2008, veja como as taxas caíram, e o impacto na taxa, né, ela foi ainda maior, a taxa, né, teve uma queda ainda maior, saltando aí, caindo de 60 para 37,2 por 100 mil habitantes, mas ainda distante dos 10, né, que é aquele parâmetro que eu falei lá atrás. Então, uma das questões que foi colocada foi a melhoria da produção de inquéritos policiais, ou seja, houve uma melhoria na investigação dentro do departamento de homicídio, né, de proteção à pessoa. Houve uma demanda por maior esforço do Estado em cumprir mandados judiciais, mandados de prisão, certo? Então, isso a gente vê empiricamente, né? Aqui, por exemplo, na página 57, eu não vou ler isso tudo não, certo? Vocês leem isso aí, que são explicações descritivas dos dados. Aqui, ó, nessa tabela, né, uma das coisas que foi feita, tem toda uma narrativa aí, uma narrativa do Pacto pela Vida, né, de como se deu essa tomada de decisão por aumentar o número de prisão. Então, veja que nessa tabela, que todos os tipos de prisões elas cresceram nesse período, né, principalmente depois do implemento do Pacto pela Vida. Então, se a gente vê aqui, entre 2007 e 2011, a prisão de homicídio simples cresceu na ordem de 851%, né? 851% em termos de variação percentual, maior ainda se a gente for de 2007 para 2010, né? Foram mais de 5.600 prisões efetuadas de pessoas que praticaram homicídios simples no estado de Pernambuco. Então, nós tivemos esse impacto percentual, uma correlação, né, que eu fiz aí na página 58, mostra bem isso. Então, aqui houve um erro na impressão, certo? Um dos poucos erros desse livro. Aqui, em vez de prisão total, é prisão por homicídio qualificado. Então, todas as correlações, elas foram, né, de prisões por homicídio total, né? Homicídio total. Prisões totais, perdão, são todos os tipos de crime. Prisão por homicídio qualificado, aqui é por homicídio qualificado, saiu de novo, mas é homicídio qualificado, PRIQUALI. E prisão por homicídio simples, até com sinal negativo, né, mostrando que foi até mais importante do que a correlação de homicídio qualificado. Então, mostrando que as correlações, elas foram, do ponto de vista estatístico, relevantes. Não quer dizer que a causa da queda foi isso, mas que teve um impacto, né? Houve uma associação entre os indicadores, né? Então, a variável dependente, controle dos homicídios, e as variáveis independentes, prisões. Indo de encontro, não ao encontro, mas de encontro ao que a política ideológica afirma, que prender só faz lotar os presídios, né? Os presídios são lotados não por causa dos crimes, os crimes estão lá acontecendo, mas por causa da administração que é ruim, como a gente vai ver aqui nesse mesmo livro. Praticou homicídio, tem que ser preso. Só que são poucos os homicidas presos. Quando você tem um crescimento, né, na política pública, o gestor da política pública motiva a melhoria, né, do inquérito policial e, por sua vez, das autorias, e aumenta-se a quantidade de prisões efetuadas, você vai ter um reflexo na redução da violência. Então, prender importa, certo? Prender importa. Crime grave, como homicídio, tem que prender. Tem que tirar de circulação, né? Que a teoria econômica do crime chama de desativar, né? Desativar aquele agente criminoso. Então, você tira de circulação, então diminui. Principalmente homicidas seriados, né? Quando esse qualificado aí, homicídio qualificado, que deu ali uma resposta de 0,652 de correlação, as correlações são sempre entre 0 e 1, ou entre 0 e menos 1, quanto mais perto de 1 ou menos 1, a correlação é forte.
né? Então, a gente vê aí que os que se aproximaram mais de um foi a prisão por homicídio qualificado e homicídio simples. Então, a prisão por homicídios, né? Homicídio doloso, vamos dizer assim, é fundamental para você controlar a violência. Não vai por si só controlar, mas vai sim ser importante, porque você diminui, aumenta o custo para a prática do homicídio. Então, isso aqui, né, e aí tem toda uma discussão no livro, analisando dados estatísticos. Essa tabela aqui é muito legal, a tabela da página 62, né, da página 62. E aí tem toda eu explico algumas questões estatísticas aí, né, mas na página, esse gráfico, essa tabela e esse gráfico mostra bem a sazonalidade, né, a oscilação dos homicídios. Então, perceba que o período aqui, ó, nesse gráfico 3, é de queda dos homicídios. Veja como as taxas, elas são crescentes, né? Entre 1990, a tendência é positiva, sobretudo depois de 95. Ela explode, principalmente aqui, né, nos anos 2004, 2005, né, que é justamente quando o crack entra pesado no crime organizado e tal. E a partir do implemento do Pacto pela Vida, onde as prisões, né, elas se mostram como uma política pública importante, você passa a ter uma redução até chegar aqui em 2013, né, com uma taxa de 33,69, praticamente a menor de toda a série histórica. Né? E aí, em 2014, há a mudança do governo, e aí começa novamente a aumentar as taxas de homicídios nos absolutos. Aí eu tenho essa explicação aí, né? A gente tenta fazer uma previsão de futuro, quase que eu acerto. Então, quando eu escrevi na época, era uma previsão numa faixa de 4.900 mortes, mas foram superiores aos 5.000 assassinatos, realmente foi uma explosão muito grande. Então, isso aí é mais estatística, né? Até o final desse capítulo é mais estatística, então a parte de conteúdo teórico e empírico a gente já falou. Tá certo? É mais de explicação, mais detalhe estatístico aí, né? Então, isso aí a gente não vai entrar com tanta força. Mas para mostrar a vocês que políticas públicas, a ideia de políticas públicas que vocês tinham antes dessa aula, eu acho que ela mudou por completo. Né? Vocês passam a ter um entendimento do que são políticas públicas especificamente, né? Que a segurança pública é uma política pública e que toda política pública precisa, para ser implementada, avaliada, enfim, de todo um contexto, né, político e técnico, bastante específico, aguçado. Né? Eu não posso tomar decisões baseadas no além. Por isso que, geralmente, quando um governante diz, vou implementar esse decreto aqui, está baseado em evidências científicas. E a gente, que faz ciência política, diz, está certo, cadê os estudos? Onde estão os estudos? O estudo de Oxford. Não, eu quero saber do estudo da Paraíba. Tem que ter um estudo da Paraíba. Vocês têm secretarias, vocês têm uma série de instituições dentro da Secretaria Estadual de Saúde, e não tem ninguém com expertise para fazer análise de impacto. Né? Ou seja, tem muita gente em cargo político que não tem a mínima capacidade de ser gestor de políticas públicas. Alguém quer falar alguma coisa? Gostaria de se manifestar? Alguma dúvida? Eu, professor Catiane, de novo. Fale. É só uma coisa. Quando a gente, tipo, eu questiono alguma coisa, eu gostaria muito da sua resposta pessoal, porque, assim, eu percebo que é uma pessoa que entende muito. Aí, influencia, sim. Influencia a forma de pensar. Porque eu vi que o senhor falou que não gosta de dar opinião pessoal. Na aula, não. Mas eu acho assim, para a gente como estudante é tão importante. Então, olha, eu vou desligar aqui a gravação. Tá certo? Que o conteúdo já foi feito. Tá bom? Será que se eu interromper a gravação, essa gravação ela vai não ser executada, hein? No Google Meet, eu não sei não. Nunca fiz isso não. Eu sempre desliguei e deixei lá. Né? Mas eu vou interromper a gravação, acredito que eles façam um back automático. A gravação será salva no Google Drive. Ótimo.